Olá pessoal, Newton da CPA. Vamos dar sequência em relação àquele assunto da reforma tributária, basicamente sobre a PEC 110 que está no Senado e a PEC 45 que está na Câmara, e a ideia de fazer uma consolidação desses dois textos, né? Nós temos já várias etapas que estivemos estudando e agora nós vamos para a quarta etapa, que seria tratar um pouquinho a respeito de benefícios fiscais, né? Então, veja bem, esse trabalho que nós estamos fazendo é uma simulação de como se pode consolidar as duas propostas num texto único. Juntar a PEC 110, juntar a PEC 45 e que ficar um texto único que depois ele vai correr lá no Congresso. Bem, o objetivo desse trabalho é tentar descobrir, afinal, como serão desenvolvidas essas tarefas de consolidação? Porque nós já temos comentado anteriormente que a ideia é fazer uma comissão mista, né, composta, logicamente, por deputados e senadores, né, e no final nós teremos lá uma versão final. Bem, nós temos tratado muito aqui no texto comissão mista, mas hoje, por exemplo, no site da Câmara dos Deputados tem uma notícia sobre isso, e ele está chamando esse pessoal aí de um grupo de trabalho e não de uma comissão mista. Bom, deve ter algum problema legal lá no regimento das casas, etc, tal, né? De qualquer forma, seja uma comissão mista ou seja um grupo de trabalho, o objetivo o que é? O objetivo é juntar todas essas duas versões, PEC 110, PEC 45, para chegar numa só. Não nos esquecendo de um detalhe, o governo federal ele deve mandar sugestões ao longo desse trabalho. Lembrando que esse grupo de trabalho, ou comissão mista, ele vai ser formado com um prazo de 90 dias para concluir. Houve um comunicado aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no finalzinho do ano, dizendo que o início dos trabalhos, que inicialmente tinha sido divulgado para começar já em dezembro, ele já foi prorrogado para fevereiro, né? Ora, como os trabalhos, pelo menos segundo o comunicado do Alcolumbre, devem começar em fevereiro, e como o prazo da comissão é de 90 dias, então nós teremos essa comissão mista, ou esse grupo de trabalhos, nos meses de fevereiro, de março e de abril. Então, suponho que até 30 de abril, os dois textos, 110 mais 45, mais todas as sugestões que foram remetidas pelo governo federal, aí isso vai gerar um texto único. E, claro, esse texto único, logicamente, depois ele vai ao plenário da Câmara para 2 turnos e, na sequência, mais 2 turnos no Senado Federal. Bom, ontem eu me referi a esse assunto, nós temos um problema muito sério. Nós estamos no ano de 2020, e 2020, como todos sabem, nós temos um evento mundial, né, que é a Olimpíada de Tóquio, né? Ontem, erroneamente, eu me referi ao Campeonato Mundial de Futebol. Na realidade, nós teremos as eliminatórias em 2020, já que o Campeonato Mundial vai ser de futebol será em 2022 lá no Catar. Mas, de qualquer forma, nós teremos então a Olimpíada aqui no meio do ano, lá no Japão, que isso sempre atrapalha. E além disso, mais grave do que isso, é que nesse ano 2020, lá no mês de outubro, nós teremos as eleições municipais. Ora, as eleições municipais, como nós sabemos, envolvem os senadores, os deputados, né, toda a classe política, porque muitos senadores serão candidatos a prefeito, muitos deputados serão candidatos a prefeito, ou se não forem candidatos, pelo menos vão ter que apoiar os seus apoiadores, o pessoal da sua turma, do seu partido, né? Então, é um ano muito complicado, mas de qualquer forma, essa prorrogação de um mês pode atrapalhar um pouquinho, mas de qualquer forma nós temos fevereiro, março e abril. Suponho que o grupo de trabalho, comissão mista, vai terminar.
Depois, maio e junho, um pouquinho de julho, nós deveríamos ter a votação no plenário da Câmara em 2 turnos e no Senado em 2 turnos para, segundo dizem não só o Rodrigo Maia da Câmara, como o Alcolumbre do Senado, até lá nós possamos aprovar, em definitivo, a reforma tributária. Bom, a gente está monitorando para ver o que vai acontecer. Muito bem, nesse vídeo aqui nós vamos conversar, então, nós falamos que seria uma 4ª etapa para fazer esse trabalho de junção, de consolidação, de conciliação dos dois terços, mais o que vem do governo federal. Então, nesse vídeo nós vamos discutir as regras para a concessão de benefícios fiscais. A gente leu a proposta, as propostas, tal, e o caso de se perguntar o que se fala a respeito de benefícios fiscais. Quando eu estou falando de benefício fiscal, estou falando isenção, diferimento, alíquota zero, né? Todas aquelas figuras que ela representa uma renúncia na arrecadação por algum motivo, né? Então, há de se perguntar, afinal, o que a PEC 110 fala de benefício fiscal e o que a PEC 45 fala de benefício fiscal. E o que vai acontecer quando reunimos esses 2 terços, mais o que vem do governo federal. Muito bem, então vamos começar pela PEC 110 que está no Senado. Veja bem, a PEC 110 ela autoriza a concessão de benefícios fiscais. Ela permite a concessão de benefícios fiscais, mas tem que ser por lei complementar. E em alguns tipos de operação, como, por exemplo, alimentos, inclusive aqueles destinados ao consumo animal, né, comida de cachorro, de gato, etc. Nós temos medicamentos, transporte público coletivo de passageiros urbano ou de caráter urbano, né? Urbano da cidade ou metropolitano, caráter urbano. Temos os bens do ativo imobilizado, o saneamento básico e a educação. Na educação nós incluímos a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e educação profissional. Muito bem, então vejam bem, a PEC 110, voltando a repetir, a proposta que está no Senado, ela realmente prevê a autorização para conceder esses benefícios fiscais. Tem previsão lá, só que com determinadas regras, né? Lei complementar, só para determinados produtos, né? Alimentos, transporte, serviços, medicamentos e assim por diante. Mas ela permite a concessão de incentivos fiscais. Vejam bem, deixa eu comentar um assunto um pouco grave também em relação a isso. Nós temos uma proposta de emenda constitucional. Supondo que a proposta de emenda constitucional, veja, tramita em todos esses canais aí, foi aprovado, foi publicado. Muito bem, então, claro, pela PEC 110 é necessário que se possa conceder alguns benefícios fiscais. Mas a grande pergunta que se faz é o seguinte, e os atuais benefícios fiscais, né? Nós estamos falando de benefícios fiscais que serão concedidos a partir da vigência da emenda constitucional, né? E a pergunta é o seguinte, e os benefícios fiscais que já existem hoje, já existem há algum tempo e assim por diante? Essa é uma questão que terá que ser, logicamente, esclarecida e delimitada na tal lei complementar que aprovar tudo isso, né? Cada incentivo fiscal, cada isenção, cada redução de base de cálculo e vai por aí afora, tudo isso terá que ser analisado por quem? Por essa comissão mista, pelo grupo de trabalho que está lá. Esse pessoal é que vai analisar cada caso, vai confirmar um benefício fiscal que já tem ou não, né? Quer dizer, o benefício fiscal que já existe, ele pode acontecer 2 coisas. Ele será confirmado pela lei complementar, claro, se for a PEC 110, ou pode até ser que ele seja excluído do benefício. Agora, é claro, nada impede também que essa lei complementar ela crie outros benefícios fiscais até então inexistentes. É possível. Porém, há um pensamento de que os benefícios fiscais devem ser muito restritivos.
A gente tem uma ideia mais ou menos que existe hoje no Brasil, as autoridades da área econômica têm visto isso. O Brasil é um país que tem hoje 300 bilhões de benefícios tributários que foram concedidos ao longo dos anos aí, em alguns casos até nenhum critério, e estão aí. Então seria o caso de separar o joio do trigo. Aquilo que existe e realmente mereça continuar, possivelmente a lei complementar vai confirmar. Aquilo que existe e realmente já não faz sentido, não faz muita lógica, então seria o caso de eliminar, ou no máximo colocar algum prazo para terminar, né? Agora, é claro, pode existir algum benefício fiscal que não existe, mas que na discussão aí possa surgir a possibilidade de criar algum tipo de benefício fiscal até então inexistente. Muito bem, então essa é a posição da PEC 110, né? E aí vem a pergunta que não quer calar. E a PEC 45? E aquela que está na Câmara dos Deputados, baseado naquele trabalho do Bernardo Api? E o que essa proposta de emenda constitucional se refere à questão do benefício fiscal? Bom, a PEC 45 ela é radical. Ela não permite a concessão de nenhum benefício fiscal. Segundo o entendimento da equipe que elaborou todo esse projeto, toda essa proposta, isso tem sido repetido iterativamente, né, permanentemente. Todo o pessoal que participou lá disse o seguinte: olha, nada de benefício fiscal. O benefício fiscal ele concede, ele é distorcido. Nós temos no Brasil miríades de leis que falam de benefício fiscal, ao ponto da União, dos estados e dos municípios, e que são posições altamente distorcivas na nossa política tributária. Então, na realidade, essa é a ideia da PEC 45. Então, resumindo, PEC 102 permite a concessão de benefícios fiscais, inclusive até mantendo o que já tem, se for o caso, ou eliminando o que não vai ter. A 110 ela é mais liberal nesse sentido, mas para alguns produtos, para algumas mercadorias, tal. E a PEC 45 não autoriza a concessão de nenhum benefício fiscal. A grande dúvida, claro, é essa, é de o que está. Então, deixa eu fazer alguns comentários rápidos em relação a isso. Veja bem, mesmo antes do início dos trabalhos dessa comissão, ou do grupo de trabalho, nós sabemos que existem muitas dúvidas a respeito do seguinte: como deverá ficar a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é talvez a região mais beneficiada por incentivos fiscais, benefícios de toda a ordem, de todo o tributo e assim por diante, né? Tudo isso, logicamente, com base na questão da floresta amazônica, na questão de uma situação deslocada no país e assim por diante, né? Enfim, quais foram as razões políticas que ao longo do tempo foram criados esses benefícios? Sei lá, o importante é saber, deve continuar ou não. Esta é uma discussão acalorada, né? Os parlamentares, deputados, senadores, governadores, empresários dessas áreas envolvidas são totalmente contra fazer qualquer alteração nas regras de benefícios fiscais da Zona Franca. Alguns admitem alguma restrição, né? Tal. Só que tem alguns políticos que são radicalmente contra os benefícios fiscais concedidos para a Zona Franca de Manaus. Isso vai depender, claro, de uma discussão política lá no Congresso Nacional. Um outro problema que eu gostaria de ressaltar ainda na casa de benefício é o problema do Simples Nacional, né? Nós sabemos que o Simples Nacional ele decorre de um dispositivo constitucional que diz que as pequenas e médias empresas têm que ter pequenas empresas, micro e pequenas empresas têm que ter um tratamento especial na legislação tributária, um tratamento favorecido. Isso, basicamente, ele se manifesta no Brasil através, o mais claro, através da figura do Simples Nacional, que decorreu lá da Lei Complementar, né, 123. Ora, a grande pergunta é o seguinte: o Simples Nacional não é uma fonte de benefício fiscal?
Não existem benefícios fiscais exagerados concedidos às micro e pequenas empresas através do mecanismo do Simples Nacional. Bom, existem uma parte dos parlamentares entende que não, que na realidade não é um benefício fiscal, mas é uma legislação própria, constitucional e que destina isso para os pequenos negócios. Né? Não é um benefício fiscal, não é uma isenção, não é nada. É uma estrutura de pagar um imposto prevista constitucionalmente. Bom, existem alguns que estão no meio termo, ora sim, ora não, e existem aqueles radicais que acham que o Simples Nacional é uma fonte de benefícios fiscais exagerada. Existe até uma comparação com as micro e pequenas empresas brasileiras com dos outros países, e alguns dizem que nenhum país do mundo tem os limites de um Simples Nacional tão alto, né, tão importantes, tão graves quanto agora. Então, no entender desses parlamentares, existe um exagero. Né? A questão constitucional, tudo bem, tranquilo, mas lá não diz valor. O valor está na lei complementar, na lei ordinária. Então, alguns propugnam, né, para que haja alguma modificação nessa história do Simples Nacional na linha do benefício fiscal. Bom, e finalmente tem um problema sério, além de muitos outros, mas eu estou lembrando alguns, que é a questão das entidades civis, de prestação de serviço, mas sem finalidade de lucros. Essas entidades civis, elas têm algumas vantagens tributárias, algumas imunidades tributárias, isenções, etc., tal, né? Pois bem, alguns parlamentares entendem que isso é um pouco exagerado, que deveria haver algum limite, alguma restrição, porque existem algumas entidades que, na realidade, basicamente procedem negócios normais como qualquer outra empresa, né, comercial, e acaba não pagando imposto, tendo em vista esses benefícios constitucionais ou infraconstitucionais. Bom, de qualquer forma, então, esses são alguns pontos que eu estou me lembrando em relação a isso, principalmente em relação a essa concessão de benefícios fiscais. É claro que tudo isso vai ser levantado, a comissão mista, o grupo de trabalho vai se preparar para isso, e se correr tudo bem, a partir de 1º de fevereiro de 2020, durante 90 dias, a gente vai monitorar cada reunião, cada manifestação, para saber onde que nós vamos chegar no dia 30 de abril, que seria o prazo dessa comissão elaborar um relatório final e depois ir para o plenário, tanto da Câmara quanto do Senado. Muito bem. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto muito importante também, que é a questão da partilha da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços. Como nós sabemos, toda essa dinheirama ela vai para um cofre único, uma estrutura única, sei lá como é que vai ser. Quando chegar lá, tem que repartir, cada um fica o seu. Então, a lei tem que dizer, olha, para a União é tanto, para os estados e Distrito Federal é tanto, e para os municípios é tanto. No próximo vídeo, a gente vai discutir um pouco a questão, então, da partilha da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços. Ok, vocês podem então inscrever sobre o nosso canal do YouTube, podem visitar a gente pelas redes sociais, e eu espero vocês no próximo vídeo para falarmos então a respeito da partilha da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços. Muito obrigado.